Bom, esse vídeo é para você que acha que metodologia é mais importante que ferramenta, né? Muitas pessoas ainda enxergam as ferramentas como sendo algo acessório, simplesmente alguma coisa que pode te ajudar, que você pode precisar, pode não precisar. E eu quero te dar um feedback de uma reunião que eu tive agora há pouco para falar sobre ferramentas de gerenciamento de projetos com um cliente nosso, onde estamos definindo a implantação. E para você ter uma ideia, as outras organizações que estavam trabalhando com esse cliente antes estavam propondo soluções muito trabalhosas, desnecessárias, que acabam tornando muito caro a implementação e o processo ainda se torna também menos eficiente. Então, quando você está definindo que ferramenta utilizar, é muito importante ter em mente que você precisa saber as coisas que existem por aí e quando usar cada coisa. Porque não é uma ferramenta só que serve para tudo, obviamente, mas também a falta de ferramentas não ajuda em nada. Então o que nós precisamos fazer no dia a dia, de verdade, é estudar o que está disponível por aí, em termos de metodologia, em termos de ferramenta, para poder combinar a melhor coisa. Agora, voltando ao cerne da questão, que é o que eu queria discutir nesse vídeo aqui, né? É que o que foi proposto como solução para esse cliente é utilizar um monte de instâncias diferentes do Project PWA para consolidar tipos de projetos em áreas ou unidades diferentes, o que demonstra um desconhecimento de quem está implantando, ou talvez uma má fé de quem está implantando, porque quanto mais instâncias você fizer, mais trabalho você vai ter e mais caro vai ficar, mais tempo vai demorar. Mas do cliente, por não ter nenhum tipo de conhecimento em relação a isso, ele simplesmente aceita. E depois ele vai ter dificuldade em integrar os relatórios, depois ele vai ter dificuldade em conseguir gerenciar os projetos de maneira centralizada. E essa não é uma boa solução. E daí, eu estava conversando com um outro cliente logo em seguida, cujo problema era diferente, né? Relacionado aí, mas diferente. Propomos uma solução para esse cliente que está baseada em boas práticas que nós implementamos em vários PMOs já do Brasil e do mundo, mas soluções que estão baseadas em boas práticas e essas boas práticas sustentadas pelo uso de uma ferramenta. E daí ele falou, poxa, não, mas o meu processo é diferente. Aqui tem a área A, a área B, a área C, a área D, e eu gostaria que todas essas áreas nossas tivessem as suas necessidades atendidas. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Podemos fazer o levantamento, mapeamento dos requisitos, modelagem dos processos, definir metodologia, template, e daí nós vamos fazer implementações customizadas para cada área, dentro do mesmo ambiente PWA, mas utilizando tipos de projetos diferentes, metodologia, workflow diferente, enfim, para satisfazer essa necessidade. E aí o que mais a gente vê é as pessoas querendo criar um monte de tipo de projeto. Eu tenho projeto A, B, C, D, E, 40 tipos de projeto. Se todos os seus projetos não têm algo em comum, ou seja, uma questão de categorização, nós sabemos que os projetos são únicos, mas eles têm muitas coisas semelhantes, que é o que nos permite desenvolver melhores práticas. Se você for criar cada um deles do zero, na verdade significa que a gente está fazendo uma gestão ad hoc, sem metodologia, sem consistência, sem repetibilidade. E isso é muito ruim. Eu dei o exemplo para ele, e acho que acabou ficando mais claro com essa analogia. E a analogia que eu fiz é o seguinte: imagina que você tem uma linha de produção da General Motors, por exemplo, e cada pessoa deseja fazer a sua atividade de uma maneira diferente. Então cada pessoa ali, ou cada área dessa linha de produção deseja fazer de uma maneira diferente. Aí nós queremos automatizar a linha. Nossa automatização vai ficar caríssima. Podemos ter problemas de integração. E nós vamos automatizar a bagunça. Isso vai ficar muito ruim. Então quando você tem múltiplos escritórios de projetos, múltiplas abordagens dentro de uma organização, enfim, as pessoas não querem abrir mão de, poxa, eu começo meu projeto com um post-it laranja, então meu projeto vai se chamar post-it laranja. Eu começo com um post-it verde, então meu projeto vai chamar post-it verde. E esses são dois tipos de projeto. Então precisa existir uma governança, deve existir alguma centralização para prover consistência, que vai dizer, pessoal, a gente vai usar um post-it amarelo, todo mundo,
e não queremos saber de qual cor é. Ou seja, claro que nós vamos respeitar as particularidades dos projetos, mas nós vamos respeitar as particularidades dos projetos também garantindo algum nível de padronização. Não é simplesmente você criar uma burocracia burra que vai engessar e travar os projetos, mas por outro lado também a gente não pode dar uma liberdade total para cada projeto, porque senão a gente não consegue integrar os projetos num portfólio, não conseguimos ter a consistência em relatórios, e isso é muito ruim. Então fica a reflexão para você, para a gente poder fechar aqui o vídeo com esses exemplos, coisas reais aí do dia a dia, né? Talvez sua organização esteja passando por essa dificuldade de implantar um PMO, de definir ferramentas, de centralizar ferramentas, né? Muita gente utilizando várias ferramentas que fazem a mesma coisa. Então às vezes a gente chega em organização e lá tem Claris em Asana, Project, enfim, um monte de coisa que faz a mesma coisa. Então assim, não é falando aqui qual ferramenta é melhor ou pior, apesar da nossa opção por implementar o Project, obviamente, né? Mas outras ferramentas excelentes, o que não pode é você ter 3 ferramentas. Então assim, para que você vai comprar o Project e também comprar o Asana, e também comprar o Clarizen, e também comprar o Clarity e o Primavera? Um negócio que não tem o menor sentido. E isso acontece nas organizações, assim como acontece de você ter metodologias diferentes, PMOs diferentes, às vezes na mesma organização contratar 3 consultorias diferentes para implantar 3 PMOs diferentes, e depois não é de surpreender que você tem ineficiência, você tem problemas de comunicação, você tem fracasso nos projetos, você tem baixa integração nos projetos, e isso é muito ruim. Então para você refletir é muito importante definir um modo de trabalho, ou seja, qual é a metodologia de trabalho que você, a sua organização, os seus departamentos vão ter, sempre procurando fazer um balanço entre padronização versus flexibilidade. A gente quer ter agilidade, habilidade, adaptabilidade, flexibilidade, mas não queremos que seja cada um por si, porque senão não teria sentido a gente ter a nossa empresa, né? Então reflita sobre isso. Tem boas práticas para você poder definir um mínimo de padronização, que é o que nós chamamos de framework de governança ou estrutura de governança, em que os papéis e responsabilidades ficam claros, em que as fases dos tipos de projeto também estão definidos, e que nós temos coisas que são sugeridas, opcionais numa metodologia, e coisas que são obrigatórias, mandatórias naquela metodologia. E uma vez que você tem isso, aí sim, você pode criar tipos e categorias de projetos e com base nisso implementar uma ferramenta, agora não mais com um custo gigantesco de implementação, mas sim com algo razoável, porque foi bem pensado conforme melhores práticas. Uma última reflexão que eu queria deixar aqui é que recentemente também eu tive a oportunidade de falar com um camarada que estava selecionando ferramentas, e daí ele disse o seguinte: poxa, não encontrei nenhuma ferramenta no mercado que atende a minha necessidade. E eu fiquei pensando, poxa, nós já temos aí 30 anos de ferramentas de mercado, né? Será que nenhuma das top 3, das top 5 melhores ferramentas do mundo, de acordo com o Gartner, por exemplo, nenhuma delas pode satisfazer a necessidade de gerenciamento de projetos da sua organização? A gente fica refletindo se a organização não está seguindo melhores práticas ou se realmente nenhuma dessas ferramentas no mundo tem serventia para a gestão de projetos. Um grande abraço e até a próxima.